Fala pessoal, sejam bem-vindos, Carrossel do Brasileirão, mais uma vez aí na sua televisão, no seu smartphone, no seu tablet, enfim, tamo junto. Vamos lá para falar de mais um confronto da primeira rodada, o Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro contra o Fortaleza Esporte Clube. O Clube Atlético Mineiro, né, no momento da gravação do vídeo já campeão mineiro, em 2021, claro que se não ganhar mais nada não vai querer dizer absolutamente nada esse título de Campeonato Mineiro, né? Um a mais, um a menos, não faz diferença. Já pro América era mais importante, enfim, o Lisca ficou bravo de novo lá com o árbitro do jogo, enfim, mas esse é assunto para outra hora. Lembrando a você, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, a sua curtida no nosso vídeo e não perca a nossa live na sexta-feira, dia 28 também, sobre a primeira rodada, sobre a temporada para o Brasileirão 2021, o finish, vamos dizer assim, a finalização do carrossel do Brasileirão será na live. Muito bem, Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro, ano passado era postulante a título, cravei aqui que o Atlético seria campeão, não foi, brigou até um certo ponto pelo campeonato com o Sampaoli, mas no final das contas não deu certo, chegou até a Libertadores, trouxe agora esse ano o técnico Cuca, o Hulk, o Dodô, lateral esquerdo, o Nátio Fernandes, 3 reforços aí, você pode falar, pô, mas só trouxe 3, só que com o elenco que tem e esses 3 reforços que trouxe são bem pontuais e bons jogadores para compor o elenco. Aliás, o Nátio Fernandes é um ótimo jogador, o Hulk e o Dodô são bons jogadores. Voltaram de empréstimo o Matheus Mendes e o Adriano, e saíram. O Jorge Sampaoli foi embora para o Olympique de Marselha. O Vitor, goleiro, se aposentou no Campeonato Mineiro, fez apenas um jogo de despedida. O Atlético emprestou alguns jogadores que estão cedidos aí para times da Série A, Série B. Teve rescisão de contrato também do Iago, do atacante Capixaba, foram embora. Matheus Stockel também foi rompido o vínculo, foi para o CRB. O Léo Grigio, zagueiro. Enfim, alguns outros jogadores aí o Atlético rompeu o contrato. Mariano e o Bueno ainda não é confirmado que fazem a temporada inteira pelo time do Atlético. Mariano pode virar moeda de troca. E o Bueno também, o zagueiro, está emprestado pelo Kashima Antlers do Japão até o meio do ano, mas não tem sido aproveitado pelo técnico Cuca. Deve ser até liberado antes do término do contrato. Diego Tardelli e Johan Thalisson Caleb renovaram o contrato. E então o Atlético Mineiro do técnico Cuca na Libertadores muito bem encaminhado já para a próxima fase. E aí mais uma vez podemos considerar o Atlético como postulante a título, Jefferson. Na minha visão, briga de novo pelo campeonato. Não só briga, e a gente espera que faça um bom campeonato, né? Tá na hora de ganhar. Com esse time que tem, com as peças que tem, com as variações táticas que tem, fazem 2 contratações extremamente duvidosas. Uma é do treinador e outra do Tietê, são extremamente duvidosas. Verdade. Totalmente questionáveis, tanto pela imprensa como pela própria torcida, mas no final das contas estão dando certo. O time do Atlético, neste momento, é o líder geral da Libertadores. Mesmo não jogando partidas absurdas, o Hulk reclamou e conseguiu a vaga dele no time, jogando como falso 9, que é uma posição que não tinha jogador. Que nós falamos por várias vezes que o Atlético precisava de um cão de guarda e precisava de um jogador para ser centroavante. Nem trouxe nem o centroavante, nem trouxe o cão de guarda, porque o Tietchan não é cão de guarda de ninguém. Mas no final das contas, o time do Atlético conseguiu, mesmo sem fazer boas partidas, mesmo sem fazer partidas como fazia o time do Sampaoli ano passado, ou fazer uma partida muito boa ou fazer uma partida horrorosa. É um time muito mais regular, passou vários jogos com o Cuca sem tomar gol, e vai conseguindo seus pontos e a sua classificação. Da maneira que o time do Atlético está jogando, pela qualidade que tem, é muito cara mesmo de pontos corridos. Eu não faço boas partidas, mas eu faço partidas regulares e ganho os pontos. Peça para isso tem, claro. Precisa de uma participação mais efetiva do Keno, até mesmo do Savarino. O Nátio Fernandes fez boas partidas no começo, mas o futebol dele deu uma caída. Ele tem muito mais futebol para mostrar. Nós já colocamos o Nátio Fernandes como possível o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, porque a gente gosta também de... O cara tropeçou no ônibus, a gente já fala que ele quebrou a perna. A gente não tá nem aí, a gente fala mesmo, e dane-se, a gente fala, não tem problema. A nossa opinião, e a gente tem ainda o direito de dar a nossa opinião. É um dos postulantes, é um dos 4 candidatos ao título que eu considero, sim.
E se o jogo encaixar da maneira com que está organizando, mesmo sendo o Cuca o treinador, o time do Atlético tem uma possibilidade muito grande de abrir distância, do mesmo jeito que a gente achou que faria no ano passado, de abrir distância, porque além de ter uns 11 bons jogadores, ainda tem variações que ele pode fazer no banco. É poucos times que tem Natan, Johan, Diego Tardelli para você poder substituir. Mariano, Hever, tem o Alan Franco, que para mim é um jogador muito bom, o próprio Alan, o próprio Jair, o Zaratio. Então você tem muitas opções, o Sacha, então você tem muitas opções, o Vargas. Tem muitas opções para você poder colocar em campo, coisa que os outros times não têm. O Flamengo não tem. O Flamengo tem 11 bons jogadores e Deus. E só. E não é Deus Rogério Ceni não, porque eles nem gostam do Rogério Ceni, pra falar a verdade. E não é Jesus, é Deus, é só, porque não dá pra fazer uma substituição no time do Flamengo. Pra você ter uma ideia, o São Paulo tem mais opções do que o time do Flamengo. Só que o Atlético tem opções, o Atlético consegue montar 2 times que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro sem problema nenhum. Bem treinado, eles jogam a Série A do Campeonato Brasileiro sem problema nenhum. Então é um dos 4, para mim fica entre os 4 sem problema nenhum, se não conseguir ganhar o título. Também acho, e como disse o ano passado, acredito no título do Atlético, porque eu gostaria que algum clube como o Atlético Internacional, talvez o Grêmio, um pouquinho mais para frente o São Paulo, clubes que já não ganham o Campeonato Brasileiro há algum tempo, possam voltar a conquistar, porque como torcedor a gente sabe como é sofrido, como é difícil ficar sem conquistar o Campeonato Brasileiro por muito tempo ou qualquer outro troféu, mas principalmente para Atlético Mineiro, Grêmio e Inter, o jejum é muito grande. Do Grêmio ainda é um pouco menor, mas para Atlético e Inter é um jejum muito grande. Então acho que seria bacana para o torcedor do Galo. Tudo bem que a Libertadores sempre é a menina dos olhos dos clubes aqui do Brasil, mas priorizar o brasileiro também não é problema, não é nenhum absurdo. Você fazer uma campanha regular na Libertadores, vai até onde der, prioriza o brasileiro, ganha, né? Mata a sede da torcida e ano que vem aí sim você vai com tudo para a disputa da Libertadores e aí vai com mais sede para buscar o troféu e tentar novamente a conquista do Mundial. Mas acredito que com esse elenco, com esse time e agora com o Cuca, o Atlético tem mais condições de ser campeão do que com o trabalho do Sampaoli. Eu acreditava muito no trabalho pelo que eu vi do Sampaoli no Santos, então com o elenco do Atlético eu achei que ele fosse ser um pouco mais produtivo e levaria o Atlético ao título, até porque o Atlético não disputava mais nada no ano passado, mas o Sampaoli infelizmente não foi da forma que eu esperava no comando do Atlético, foi embora para o Olympique, até agora ele não pediu o Everson e o Sacha, vamos ver se até o Campeonato Brasileiro ele vai pedir. Ele pediu o Gerson do Flamengo, que eu acho que não vai levar. Mas dentro de todo esse esquema montado pelo Cuca, que pediu paciência para a torcida, no começo já foi questionado, mas só esperar um pouquinho, vai acertar tudo bonitinho, certinho, e a gente vai conseguir os resultados, né? Já ganhamos aí o Mineirinho e vamos para cima, vamos ganhar talvez o Campeonato Brasileiro, mas tem que ir devagarzinho, com calma, certinho, o Tietê chegou, agora vai dar tudo certo, segundo o Cuquinha. Vamos ver se a gente vai ver o Cuca dirigindo o Atlético até o final do Brasileiro, ou como a gente sempre diz aqui, se vamos ver o Cuca indo embora no meio da temporada. Do outro lado, o Fortaleza, que ano passado também acreditávamos numa campanha melhor do que foi em 2019, quando chegou a Sul-Americana, mas teve seus problemas aí no meio do caminho. O Rogério Ceni inclusive foi embora mais uma vez, e aí o Fortaleza brigou para não cair também até a última rodada do campeonato. Não foi a campanha que os torcedores do PC esperavam para o tricolor. E aí esse ano vieram reforços, o Anderson Moreira estava no time, já foi demitido, assumiu o argentino Juan Pablo Voivoda, a equipe do Fortaleza. Chegou o Lucas Crispim, chegou do Guarani, o Robson, que chegou do Coritiba, fez um bom Campeonato Brasileiro, o Matheus Jussa veio do Internacional, um bom volante, o Ederson não tinha espaço no Corinthians e parece que encaixou bem a camisa do Fortaleza, fez uma boa Copa do Nordeste. O Daniel Guedes, lateral direito, chegou também. O Iago Pikachu, depois de sair do Vasco, fechou com o Fortaleza, é um bom reforço. Gustavo Blanco é um jogador que a gente espera demais. O Gustavo Blanco, quando antes de se machucar, jogava demais no Atlético Mineiro. Tomara que recupere o seu bom futebol. O Isaac chega do Grêmio, era uma das meninas dos olhos também do Renato Gaúcho, junto com o Tassiano. Sempre entrava. O Wellington Nem, uma tremenda de uma incógnita, ninguém acredita, ninguém sabe se vai dar certo, mas foi contratado. Marcelo Benevenuto fez um bom campeonato pelo Botafogo, dentro daquela coisa horrível que mostrou o Botafogo na competição, foi ainda um dos poucos destaques, o Marcelo Benevenuto.
foi contratado também pela equipe do Fortaleza. O Igor Torres fica em definitivo no clube. O Mariano Vasquez ainda tem situação indefinida. Foram embora o Roger Carvalho, zagueiro, o Ederson, atacante, o Gabriel Dias, lateral direito, o Derlei, meia, o Paulão, zagueiro, e o Juninho, meia, também foi embora. Renovaram o contrato o goleiro Marcelo Boeck, o lateral Carlinhos, o zagueiro Jackson, o atacante Wellington Paulista e o Ronald foi contratado em definitivo, o volante, pela equipe do Fortaleza. Voltaram de empréstimo com o Gustavo Coutinho, Thiago Orobó e o Matheus Vargas, que também foi destaque da equipe do PC na Copa do Nordeste. Além disso, eles conseguiram vender o Bergson. Venderam o Bergson pro Johor FC da Malásia por 2,2 milhões de reais. O Bergson foi vendido em definitivo pela equipe do Fortaleza. Entrou um dinheiro aí que, olha, vou te dizer, hein? Alguém resolveu pagar 2 milhões no Bergson. Enfim, campanha do Fortaleza para essa temporada, Jefferson. Os últimos 3 jogos do Fortaleza foram 6-0 no Atlético Cearense, 6-0 no Icasa e 6-1 no Crato. A gente olha os placares e a gente fala assim, caraca. Tadeu Schmidt, né? Sabe o que isso significa? Nada. O time do Fortaleza, antes da demissão do Anderson Moreira, tinha um dos melhores aproveitamentos do time da Série A, mas não tinha futebol. Ele tinha um aproveitamento, mas ele não tinha futebol. Depois a gente Era vai futebol falar. de resultado? É isso? Não, é diferente. Futebol de resultado é diferente. Vou pegar um exemplo, vou ter que citar outro time para ficar mais fácil de vocês entenderem. O time do Corinthians no começo do ano no começo da temporada faz bons resultados, consegue uma pontuação até significativa. Aquilo não é futebol de resultado, aquilo é um acaso. É a mesma coisa que aconteceu com o time do Fortaleza. Não é futebol de resultados, é um acaso. A coisa estava tudo dando certo. E deu certo nesses 3 jogos aqui. Quem ganhou de 6-0, entrou lá o seu Vodvoja, que eu nunca sei o nome do treinador, é difícil pra caramba pra falar. Só que o time do Fortaleza, na minha concepção, ressente demais a falta do Rogério Ceni. O time do Fortaleza aprendeu com o Rogério Ceni diversas coisas e depende muito. Então, os jogadores com que o Rogério Ceni jogavam muita bola, com os outros treinadores parece que não jogam nada, parece que não funciona, parece que a coisa não vai. Então, pra mim, me perdoem os torcedores do Fortaleza, não tenho nada contra, inclusive gosto muito do time do Fortaleza, é um dos candidatos para cair. Eu não confio nos jogadores que estão lá. Ainda que em algumas situações eu gosto do futebol do Ederson, até o Matheus Jussa é um volante muito forte que marca bem. O Robson, se ele for bem escalado, ele nunca é bem escalado, mas se ele for bem escalado, ele consegue fazer uma diferença além de ter a bola parada. O David, que o Diego queria tanto no time dele, são jogadores que podem assim fazer algo, mas eu não consigo ver força no Fortaleza para a temporada toda. Eu não consigo ver o Fortaleza com força para chegar no Campeonato Brasileiro em 10º e em 8º, do jeito que nós vimos no ano passado. Para mim, o time do Fortaleza é um dos seríssimos candidatos a ser rebaixado neste ano. Joga também num 4-3-3, muitas vezes num 4-5-1, com o Wellington Paulista lá na frente, com o David de um lado e o Robson do outro, o Robson do lado errado, mas joga dessa forma. Só que não vejo força, não vejo satisfação nos jogadores em fazer tudo isso. Então, para mim, infelizmente, Fortaleza é um dos candidatos a cair. Eu ainda acredito que não caia. Com o Anderson Moreira, eu até achava que realmente cairia. Porque o Anderson é um treinador que não tem um histórico positivo em campeonatos brasileiros. Sempre que foi chamado, ou foi para tentar livrar do rebaixamento, ou nas campanhas que fez também, ou rebaixou ou deixou o time próximo disso. Mas o seu Juan Pablo Voivoda aí, eu não conheço o trabalho do cara. Vou esperar para ver como é que vai ser aí a dinâmica de trabalho do argentino. Mas dentro da questão de ter já trocado o Anderson Moreira a tempo, vamos dizer assim, antes de você poder só demitir uma vez, acho que o Fortaleza até foi bem nessa, porque sabia que o Anderson não terminaria a temporada. Só não acho que vai bem, porque já devia ter começado então a temporada com um treinador novo. Enfim, mas dentro do trabalho do argentino, que ainda não conheço, não coloco o Fortaleza ainda para cair. Acredito que com o elenco que tem dá para fazer uma campanha regular, ficar ali entre 10º e 13º colocado já tá bom, talvez beliscar de novo a Sul-Americana, não vai brigar por muita coisa lá em cima na tabela, talvez a primeira parte da tabela não seja mesmo o destino para esse time do Fortaleza.
E se o cara tiver pelo menos coragem de tirar o David alguma vez do time, ele já tá no meu caderno de notas aqui como um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Porque ninguém tira o David do time do Fortaleza. Ninguém sabe o porquê. Desde a época do Rogério, mal é substituído o David. Vamos ver. Dentro das peças que tem, o elenco mantido, eu ainda acredito que o Fortaleza não caia. Pode ser que até brigue, mas acho que não vai ser ruim o ano esse ano pro Tricolor do PC, não. Eu coloco entre 10º e 13º colocado. Você vai ficar aí com a opinião de mais alguns membros aqui do nosso canal. E amanhã a gente vai voltar com o Carrossel do Brasileirão. Você fica com a gente, se inscreve, ative as notificações. Assista os vídeos sempre até o final para você pegar aí as novidades que tem também no canal. Fica ligado na Liga do Cartola. E tamo junto. Vamos seguindo o Carrossel do Brasileirão. Até amanhã. Meus amigos do HFD, falamos agora do possível, do provável, um dos melhores elencos do futebol do Brasil. Falamos do Atlético Mineiro. O Galo que não ganha o Campeonato Brasileiro desde 1971 e vê neste ano uma real possibilidade de acabar com esse jejum. O Atlético melhorou o seu elenco em relação ao ano passado. Já tinha um bom elenco com Keno, Zaratio, Zavarino, Eduardo Sacha. Agora o Atlético melhorou bastante, com 2 jogadores apenas. Com a chegada do Hulk, artilheiro, jogou na Copa de 2014, foi muito mal, não dá para ocultar. Foi muito mal na Copa de 2014, mas é goleador. E do Nátio Fernandes. Esse caiu no Atlético como uma luva. Um excelente reforço, e não é contratação, é reforço, habilidoso, inteligente, entende muito de bola o argentino Nátio. E também saiu o Sampaoli, que as más línguas de Belo Horizonte dizem que não está encaixando muito bem a ideia dele com o elenco, para vir um campeão da Libertadores pelo próprio Atlético em 2013, o Cuca. Então ele tem a identificação com o clube, o torcedor. Alguns torcedores gostaram, outros nem tanto, mas o grande lance é que o Atlético faz a melhor campanha da Libertadores. Tem o Campeonato Mineiro, neste momento, está jogando contra o América. No momento da gravação deste vídeo, não foi feita a final, não foi disputado o segundo jogo, Atlético e América. Então, pode ser o campeão do Campeonato Mineiro. E também tem uma boa condição na Libertadores, já está classificado, está tranquilo e vai jogar as oitavas de final. Tem uma boa condição na Copa do Brasil. Vai começar daqui a pouquinho, um Atlético, por que não? Dá para imaginar o Atlético campeão da Copa do Brasil, dá para imaginar o Atlético fazendo uma excelente campanha e até ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Aí seria o sonho de consumo do torcedor atleticano, ganhar, enfileirar essa trinca de títulos, que seria muito importante para a história da equipe do Atlético. Tem elenco, tem treinador. Talvez o que pode atrapalhar o Atlético na busca do Campeonato Brasileiro é justamente esse jejum que eu comentei. Desde 71, o Atlético Mineiro não é campeão brasileiro. Isso pode atrapalhar, mas pode servir de motivação. E o Cuca ele é ótimo para fazer essa mediação entre a pressão saudável e a pressão não tão saudável. Sampaoli não fez isso direito no ano passado. O Cuca pode fazer. Dá para imaginar o Atlético campeão? Dá. E se o Atlético não entrar, pelo menos na classificação direta da Libertadores, pode dizer que o Atlético fracassou? Isso não tenho a certeza. Que tem competência, tem elenco, tem qualidade e tem estrutura para isso. Então, o Galo pode ter altos sonhos, porque pagar jogador custa. Agora, sonhar para o título não custa nada, e Atlético é um sonho bem factível e bem possível para o Galo campeão do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Forte abraço, pessoal do HFD. Fala galera, Elson Alferes do HFD, novamente para falar do Carrossel do Brasileirão. Hoje eu vim falar do Fortaleza.
Já citei vários times vice-campeões estaduais, hoje eu venho falar do Fortaleza, que foi campeão em cima do seu arquirrival Ceará. Bom, para falar do Fortaleza, quero lembrar um pouquinho 2020. Fortaleza em 2020 teve 3 treinadores, Rogério Ceni, Ederson Moreira e Marcelo Chamusca. O Ederson Moreira foi ainda demitido em 2021, o nosso campeonato teve esse término Brasileirão de 2020, estendeu e foi até 2021 e acabou sendo demitido. E aí o Fortaleza trouxe um técnico argentino, Juan Pablo, mais uma aposta do futebol brasileiro em um técnico argentino desconhecido. Agora está na moda os times brasileiros fazerem essas apostas em técnicos estrangeiros, e o Fortaleza foi por essa opção. Até mesmo porque o nosso futebol nacional tá difícil a gente ter um técnico bom aí para substituir os que já estão no mercado. Bom, Fortaleza se reforçou esse ano, trouxe o Wellington Nem, Marcelo Benvenuto, zagueiro do Botafogo, e trouxe o lateral Pikachu do Vasco. Bom, para esse ano, a minha projeção por Fortaleza no Campeonato Brasileiro, que para mim vai ser um dos mais concorridos dos últimos anos, eu acredito que Fortaleza realmente briga aí por meio de tabela, ou até mesmo, já que tem muita dificuldade, sem Rogério Ceni ao seu comando, possa sim brigar para não cair para uma Série B, de um Campeonato Brasileiro de 2022. Bom, acredito que Fortaleza precise de algumas peças para se reforçar, principalmente no seu meio-campo, para ter um meio-campo mais criativo. Falta um camisa 10 aí para colocar seus atacantes rápidos na cara do gol e ter mais ofensividade. Galera, forte abraço, tamo junto. Essa é a minha opinião aí do Fortaleza.